Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, mais uma vez estamos entrando ao ar pela TV Web e também pela Rádio Clube de Itapira. É com grande alegria que hoje nós estamos mais uma vez levando uma mensagem de amor, uma mensagem de alegria, uma mensagem de paz e uma mensagem que possa fazer com que cada um de nós possamos refletir sobre a vida nesses momentos nas quais a Terra passa por um período de transição. E todo período de transição é marcado por muita dor, por muita violência, é marcado por muitas dificuldades, e nós vamos tentar, através da luz do Evangelho, trazer essa mensagem de esclarecimento, mostrando que a humanidade sofre não é porque Deus gosta de ver o sofrimento do homem, mas sim tendo em vista o homem sofrer pelas questões das colheitas que ele faz daquilo que plantou no ontem. Vamos então iniciar com o primeiro bloco, que é o bloco falando dessa obra fantástica de Francisco Cândido Xavier, na qual nós chamamos Nosso Lar, aonde é um complemento da doutrina espírita, a obra de Chico Xavier. Nosso Lar vem trazer informações privilegiadas, porque Kardec não teve condições de trazer na sua época, tendo em vista as informações serem muito novas naquele momento. Ele mesmo havia nos afirmado isso em A Gênesis. Então nós vamos estudar essa obra fantástica para podermos compreender um pouco melhor. Tudo bem, André Luiz? É uma alegria, querido Sérgio, iniciarmos mais um programa Caminho da Luz com o nosso público através da TV A Caminho da Luz e também através da Rádio Clube de Itapira. Que Deus, o nosso Pai, possa entrar na casa de todos que estão sintonizados conosco neste momento. Nós vamos hoje estudar um capítulo, que é o capítulo 22º, falando sobre o bônus hora. É quando então André Luiz vai receber as informações de que todo trabalho em nosso lar é remunerado, da mesma maneira que a remuneração existe aqui na Terra. Vamos acompanhar um pouco a leitura? Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário, alimentação, elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Vamos dar uma parada aqui para nós fazermos uma avaliação, André, do que Dona Laura está a colocar para André Luiz. O que nos chama muito a atenção é quando André Luiz questiona a Dona Laura se o bônus horas era como se fosse uma moeda. E ela nos disse aqui com muita veemência, não é
propriamente moeda, mas ficha de serviço individual. Então aqui ela nos diz que a forma com que eles entendem o bônus horas lá é diferente da forma que nós entendemos do salário aqui no nosso planeta Terra. Porque quando nós vemos aqui, por exemplo, nosso lar, a governadoria dá para a população alguns itens que ela julga ser básico, como alimentação, vestuário, mas só que há muitos itens que fica a encargo da pessoa adquirir. E ela vai adquirir a partir do momento que ela tiver uma ficha de trabalho. E esta ficha de trabalho necessariamente e automaticamente gera uma receita de fundos para ela se manter. Porque é importante nós dizermos que quando nós estamos do outro lado, nós vamos ver, por exemplo, o meio de transporte, o aerobus. Para você andar nele, não é de graça. Nós vamos ver que nosso lar tem contato com outras cidades. Para você ir para outras cidades, nós vamos ver, por exemplo, em nosso lar, que nem todos sabem utilizar a técnica da volitação. Então, uma pessoa que não sabe usar a técnica da volitação e tem oportunidade de ir para uma cidade vizinha a nosso lar, precisa ter crédito para comprar passagem, ou bilhete, ou o que quer que seja. Então, nós começamos a notar que não é nosso lar que é parecido conosco. Nós aqui na nossa dimensão, que somos uma réplica imperfeita do que há em dimensões mais adiantadas do que a nossa. Além disso, há um fato também interessante que não existe essa moeda, nem nota, correndo em nosso lar. Na verdade, existe um processo organizacional de tal ordem que todas as vezes que você trabalha, é computado as suas horas de trabalho. E essas horas rendem um valor estipulado. E ali então você vai fazendo como se fosse uma caderneta de poupança. Você vai trabalhando e vai somando aqueles valores até que você use ele para o seu benefício e de sua família que ali está. Seja através da alimentação, seja através das roupas, da vestimenta, seja através até de comprar uma casa. Tudo isso é através do esforço de cada um. Nós vamos ver agora como é interessante essa visão, porque nesse processo ninguém fica abandonado. Mesmo aqueles que são ociosos, aqueles que não gostam muito de trabalhar, mesmo eles são supridos nas suas necessidades. Vamos ver de que maneira? O espírito que ainda não trabalha poderá ser obrigado aqui, no entanto, os que cooperem poder ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas do ministério em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil, nas 24 em que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada.
É importante nós dizermos que esses bônus horas que são gerados, eles têm um peso diferente do nosso. Então a nossa moeda, por exemplo, o real, comparado com o dólar, na atualidade na casa dos R$3, então lá é importante nós dizermos e não imaginarmos que 72 bônus horas corresponde, por exemplo, a R$72. Não, os valores são diferentes, sendo que nós vivemos conforme a nossa realidade. E a realidade deles é totalmente diferente da nossa. Quem se dedica mais, quem é mais aplicado, naturalmente ganha mais. Aquele que é cansado, aquele que tudo é difícil, aquele pessimista, aquele naturalmente vai sempre viver com o que a cidade vai lhe oferecer, mas sem perspectivas maiores. E nós vamos ver, retornando aos capítulos anteriores, por exemplo, Dona Laura, ela explica com muita propriedade que quem cuida, por exemplo, de uma criança na cidade de Nosso Lar, ganha dobrado. E há qualificações ainda mais enobrecidas, que pode ganhar o triplo. Vejamos bem a colocação que ela fala. Eu já ouvi muitos até oradores dizendo no movimento espírita que o tempo no mundo espiritual é diferente. André Luiz vem revelar para nós que o tempo é o mesmo. O dia se compõe de 24 horas. O que acontece é que muitos ficam aprisionados no tempo mental. Isso é verdade. O que quer dizer isso? Ele para no tempo. Ele fica circunscrito às suas dificuldades daquela época. Mas o tempo é o mesmo em qualquer lugar. Se compõe de 24 horas. Ali você pode trabalhar 8 horas por dia, tendo a oportunidade de trabalhar mais 4 horas extras por dia, compondo um total de 48 horas semanais, 6 dias vezes 6 vezes 8, e ao mesmo tempo você pode fazer 6 dias vezes 4 horas, mais 24 horas, dando um total de 72 horas que você pode cumprir na semana. Além disso, ela diz que há alguns tipos de atividade que você pode duplicar, triplicar. Isso quer dizer que você pode conquistar uma soma capaz de te dar uma condição diferente lá. Ela mesmo explica a ele que as roupas, logicamente, são diferentes daqueles que estão na enfermaria, daqueles que estão trabalhando. Um outro ponto que me chamou a atenção, e acredito que chama a atenção de você também, é quando Dona Laura faz citar uma fonte que para nós é uma fonte bastante importante de ser discutida. Ela diz que os ociosos, eles não vão ser abandonados. Mas muitos podem perguntar, o que os ociosos estão fazendo lá? E ali ela faz um complemento, são pessoas que são familiares daqueles que têm mérito, que são acolhidos em nosso lar na condição de doentes. Eles podem ser socorridos nos hospitais e se as pessoas, os familiares, obtiverem uma casa, eles são acolhidos em casa, como nós estamos acompanhando no capítulo anterior da sobrinha de Dona Laura, que veio em condições penosas para ser acolhida naquele lar, por mérito do avô, da avó, por mérito do tio, pessoas que tinham bônus hora para gastar da maneira que achasse correta para si ou para ajudar o próximo. Vamos dar uma continuidade? Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza de serviço?
O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia? E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? André, aqui também tem uma informação importante, não é? Aí nós começamos a perceber a grandeza da linha de pensamento de André Luiz, como ele realmente não era um espírito comum. Ele perguntou, olha, mas espera aí, o administrador, que é a pessoa que dirige um departamento dessa casa, de tal responsabilidade, vai ganhar a mesma coisa que aquele que faz um serviço braçal, um serviço de operário comum? Como é que funciona isso em nosso lar? Então nós vamos ver que coisa interessante a explicação. A senhora sorriu à pergunta e explicou: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultuosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pensam. Os deveres morais que lhes competem é que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses. Outros e há operários que matam o tempo, onde aí a natureza de serviço. Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, a maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque, para o plano espiritual superior, nada se especificará teor de trabalho, sem a consideração dos valores morais despendidos. Antes de nós iniciarmos os comentários a respeito deste particular, retornando um pouquinho na fala de Dona Laura, quando André Luiz pergunta se o bônus horas é o único meio de remuneração, e ela nos afirma categoricamente que sim. Da mesma maneira que no Brasil todos ganham em reais, lá também todos ganham em bônus horas. Não há outra maneira de remuneração a não ser através deste chamado bônus horas. Eu gostaria de chamar a atenção que este livro foi publicado em 1943, outros afirmam em 1944. Fato é que ele tem mais de 70 anos de publicação. E nós vamos ver que o que Dona Laura disse é mais atual do que nunca.
Hoje nós vemos, por exemplo, no começo deste ano, o Fantástico denunciando médicos que operam por operar, ou que colocam próteses e outros equipamentos em nosso corpo com data vencida, ou que colocam equipamentos sem ter a necessidade de colocar. Nós vemos governantes todos os dias recebendo denúncias de todas as esferas, desde o municipal até o federal, denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro e tantas outras coisas mais. Nós vemos grandes empresários sonegando, deixando de contribuir com a parte que lhe cabe, tantos funcionários tendo a oportunidade do trabalho justo e honesto, mas desprendendo a oportunidade na ociosidade, enganando a si e enganando a empresa de que está trabalhando e de que está cooperando com o serviço que lhe é pago no final do mês. Então nós vemos o Brasil do século XXI, porque esse livro foi escrito no século XX, nós vemos hoje a nossa realidade. Uma realidade de que jovens com menos de 16 anos não podem trabalhar, porque afeta no seu desenvolvimento. Então, para os espíritos evoluídos, o trabalho intelectual, trabalho remunerado, trabalho espiritual é sempre de caráter divino, é sempre de caráter elevado. E hoje nós vemos uma inércia, hoje nós vemos um incentivo a pararmos no tempo e a cultivarmos a ociosidade e os campos equivocados do campo moral que a sociedade nos dias atuais nos apresentam. Queridos telespectadores, queridos ouvintes, seja pela TV A Caminho da Luz, seja pela Rádio Clube, nós vemos a grande diferença do comportamento dos espíritos superiores. Os espíritos superiores se contentam em viver com aquilo que eles julgam ser o necessário. Vamos dar um grande exemplo de Francisco Cândido Xavier, que viveu a vida toda com poucos salários mínimos, uma vida digna, correta, sem se preocupar com caderneta de poupança, sem se preocupar com CDB, sem se preocupar em comprar ações na bolsa. Essa é a diferença do trabalho. O trabalho encarado pelo homem inferior, na qual o seu objetivo maior é o objetivo de ganho, é o objetivo de estar aplicando, é o objetivo de estar vivendo uma vida de qualidade, usufruindo o máximo possível das coisas materiais. E o objetivo do ser evoluído é trabalhar incansavelmente, desenvolvendo as suas duas asas, a da moral e a intelectual, para o auxílio do nosso próximo. Então, o que nós hoje estamos vendo nessa conversa, nesse diálogo de Dona Laura com André Luiz, é exatamente mostrando as grandes diferenças que existem do pensamento terreno, de nós que aqui estamos encarnados na Terra, e do mundo espiritual, para com aqueles espíritos que vêm, de uma certa maneira, nos auxiliar na busca da evolução. Nós um dia seremos assim também, mas isso demanda entendimento. Eis que Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dar uma continuidade na leitura? Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora a favor dos amigos? Indaguei, curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar
pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou: quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados. Entendeu? É igual aqui na Terra. Aquela pessoa que tem uma condição financeira, que tem uma influência, consegue coisas que aquele trabalhador comum não consegue. Só que aqui na Terra, infelizmente, esses benefícios é sempre para o campo equivocado. É evitar uma prisão, é evitar com que uma propriedade sofra tais punições, ou que tal propriedade não à venda se torne vendável. Coisas de nós, humanos ainda preocupados apenas com a matéria. Lá no mundo espiritual, nós vamos ver, por exemplo, o caso de André Luiz. Por que André Luiz chegou em nosso lar? Pela intercessão de sua mãe, que se encontrava numa condição maravilhosa no mundo espiritual. Foi devido aos préstimos de sua mãe que ele teve oportunidade, depois de 9 anos, de poder ser recolhido por Clarencio. Passou pelo tratamento, teve alta, como não tinha casa para morar, como não tinha bônus horas para gastar, foi morar de favor na casa de Lísias. Então o trabalho beneficia o próprio espírito, mas também pode ajudar uma alma querida. Laura, por exemplo, Ricardo, seu esposo, desencarnou antes que ela. Mas quando ele chegou do outro lado, ele passou por alguns problemas, passou por algumas situações complicadas, mas foi socorrido. E quando ele chegou em nosso lar, ele passou também pelo processo hospitalar, teve alta e começou a trabalhar em benefício próprio. Quando Dona Laura desencarnou, devido ao trabalho de Ricardo, eles já tinham um lar para morar do outro lado. Então foi o trabalho de Ricardo que gerou a casa que hoje Dona Laura mora. Então nós vemos que o trabalho é para todas as esferas. Aquele espírita que imagina que vai trabalhar muito aqui para descansar do outro lado é um grande equívoco. Do outro lado se trabalha tanto quanto aqui, mas não mais visando apenas aquela mesquinhez do dinheiro, porque hoje nós somos movidos por ele. Lá não. Lá tem o trabalho para as necessidades que lá continuamos a ter, mas também se trabalha com prazer, com amor à causa, com amor à profissão, diferente ainda do que encontramos na nossa realidade aqui na Terra. Analisando dessa maneira, outro fato, André, que nós poderíamos dizer que é substancioso para analisarmos de uma maneira mais profunda, é que o Espiritismo vem trazer para todos nós a concepção do crescimento espiritual. E não se consegue o crescimento espiritual na condição de título. Eu sou doutor, eu sou um PhD, eu sou um mestre em alguma área da ciência ou da cultura. Na verdade, lá é o trabalho, na sua essência, pela sua dedicação e pelo seu esforço. Um outro fator que nos chama a atenção é que ela diz que são milhares de pessoas que passam por nosso lar, não por mérito, exatamente por receber o auxílio daqueles que indicam, daqueles que, de uma certa maneira, querem ajudar. Nós começamos a perceber
fatos interessantíssimos que divergem, como o próprio André Luiz ficou um pouco assustado no primeiro momento. Primeiro, ele era um médico renomado. Nós sabemos hoje que a estrutura física humana, e nós hoje podemos diagnosticar isso. Se você vai no médico que é um top de linha, logicamente o preço da consulta que ele irá te cobrar não é o mesmo do que um médico comum. Logicamente aqui o trabalho se diferencia pela condição do médico, pela condição do profissional. Quanto mais ele estiver preparado, maior vai ser o valor da sua remuneração. Foi aí que André Luiz percebeu que no mundo espiritual as coisas eram exatamente o contrário. Quanto mais evoluído o espírito é, menos ele tem a necessidade de ganhar. Porque ele vive com pouco. Ele aprendeu a viver com o pouco. Porque para ele, a maneira de viver é a simplicidade. Então nós estamos começando a perceber que o mundo espiritual é uma cópia fiel daquilo que nós temos aqui, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, e aqui é uma cópia do que se tem lá em algumas dimensões. É interessante, eu tenho recebido às vezes, também o André, algumas pessoas mandando e-mails, por exemplo, dizendo que esta obra é uma obra fictícia, de que é um pensamento do Chico, de que o espírito é uma visão de um espírito, não é? Que não está na obra de Kardec. Eu, com sinceridade, eu nem perco tempo para responder, porque eu tenho comigo que Chico Xavier é um completista da doutrina espírita. E digo mais, se a doutrina espírita hoje fosse estudar só nos primórdios daquilo que Kardec nos deixou, nós estaríamos muito pobres. Nós estaríamos muito pobres. Chico Xavier veio trazer esse grande conhecimento para nós, que é importante que nós abracemos essa causa, para compreender, para tentar entender que a obra do Cristo e a obra de Deus, ela vem de maneira pausada. Conforme nós vamos buscando conhecimento, ele vai automaticamente abrindo o véu do mundo espiritual para novos conhecimentos. Ontem mesmo, esses dias, tinha a oportunidade de conversar, fazer uma entrevista com um companheiro de São Paulo, Rubens de Freitas, da Coligação Espírita de São Paulo, e ele falou uma coisa que realmente é muito interessante de nós analisarmos. Porque como é que nós vamos pensar num substituto de Chico Xavier se nós ainda não entendemos a obra de Chico Xavier? Nós demoramos 2000 anos para receber a doutrina espírita em forma do Consolador Prometido. Quando nós já tivéssemos um pouco melhor para assimilar tudo isso. Veio Chico Xavier e trouxe novas revelações. Nós ainda, com certeza, vamos demorar bastante tempo para receber um outro espírito que venha na condição de encarnado para trazer novos conhecimentos, tendo em vista que ainda estamos com muita dificuldade de assimilar a obra de Chico Xavier, que é a expressão da obra dos Espíritos. Vamos dar continuidade mais um pouco? E o problema da herança? Inquiri de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso ao Pranos da Crosta. Tenho comigo 3.000 bônus horas de auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha, que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum,
permanecendo minha família apenas com o direito de herança no lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e a preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Vamos dar uma parada aqui, André, para nós fazermos um comentário que julgamos ser interessante nesse aspecto. Lá, ela pode interceder por um familiar querido, por um amigo querido, mas jamais passar da sua economia espiritual para a dela. Porque seria muito cômodo. Essas 3.000 horas que ela tem de serviço foi dela, ela se dedicando. Seria muito cômodo a sua filha, que estava prestes a desencarnar, ela dizer assim: eu deixo para minha filha os 3.000 bônus hora. Então ela já começa com 3.000, não, ela vai começar do zero. Os 3.000 dá a Dona Laura oportunidade de interceder, mas ela não pode legar, seja para Lísias, seja para esta filha que está prestes a desencarnar, seja para o próprio espírito de André Luiz, para quem quer que seja. Esses 3.000 vai continuar a permanecer a economia espiritual de Dona Laura, porque senão seria muito cômodo. O espírito trabalha, tem 10.000 bônus hora e de repente chega um familiar querido. Vou deixar 2.500 para ele, vou deixar 5.000 para ele. Seria muito cômodo, seria muito fácil. Não, pode interceder e naturalmente essa filha vai ser recolhida ao nosso lar. Só que vai começar do zero a galgar o caminho espiritual da mesma maneira que Dona Laura do zero começou. Veja, a questão da herança. Como é um processo totalmente diferenciado do que nós temos aqui na crosta. A questão da casa, ela pode os filhos usufruir. É uma conquista da família. O dinheiro que está reservado vai ser de auxílio para essa irmã quando ela reencarnar. Nos momentos de provações que ela tiver, ela vai receber o auxílio do alto, porque ela tem merecimento. Aqui nós conseguimos fechar o entendimento da doutrina espírita, no qual nós precisamos compreender que está na hora de eu começar a andar com as minhas próprias pernas. Eu tenho sempre andado com as pernas do outro. Vejamos a questão da herança. Não é verdade isso que ela está dizendo? Quantas pessoas despreparadas receberam uma herança? Pessoas que você conhece. Analisa o que aconteceu. Em pouco tempo, o que havia acontecido com aquela herança? A grande maioria se desfez, gastando esses recursos em coisas banais, satisfazendo os seus vícios, usando de uma maneira incorreta, até mesmo desrespeitando aqueles que trabalharam muito, aqueles que se esforçaram para manter aquele patrimônio. Então, esse fato é um fato relevante, é um fato que nós precisamos analisar, é um fato que nós precisamos meditar, porque se lá é assim, nós poderíamos afirmar que aqui não é diferente. Só a visão que muda um pouco, porque aqui muitas pessoas trabalham muito para se satisfazer. E lá
os espíritos superiores trabalham muito para satisfazer o próximo. Vamos encerrando a mensagem, que o nosso tempo já está se encerrando, e continua a conversa de Dona Laura com André Luiz. Nesse computo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: "Nossos queridos estão de volta", e levantou-se para atender. Veja que ponto interessante que ela coloca para todos nós, não é? Onde ela diz que ela vai voltar à Terra revestida de valores mais altos. Isso é uma conquista. É isso que a mensagem vem trazer. A importância de nós entendermos que todas as conquistas pessoais, ninguém nos rouba. As pessoas podem roubar meus bens, mas as pessoas não roubam a minha dignidade. As pessoas podem roubar aquilo que é de meu uso pessoal, mas as pessoas não me roubam, não me tiram a minha dignidade, a minha moralidade e as conquistas. As pessoas podem até tentar falar mal da nossa pessoa, que é um direito que todos têm. Mas o importante é nós termos a consciência tranquila de que tudo que fazemos está dentro do Evangelho do Cristo. Né, André Luiz? Com certeza. E nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para convidar todos os amigos que estão nos acompanhando, seja pela Rádio Clube, seja pela TV Web, ou mesmo assistindo este vídeo que está postado em nosso canal da TV Caminho da Luz do YouTube. Eu gostaria que você mandasse a sua mensagem, seja para mim, seja para o meu pai. Tem algumas maneiras de você mandar. Você pode mandar através do Facebook, através do meu fanpage, André Luiz Chiarini Vilar, do nosso querido Sérgio Vilar, ou você poderá mandar através dos nossos e-mails. O meu é vilarandré2@yahoo.com.br, o do nosso querido Sérgio é vilarsergio1@superig.com.br. Se você estiver na página da TV A Caminho da Luz, tem contato, clique no contato na parte superior da tela da TV A Caminho da Luz e lá você vai poder mandar a sua mensagem para nós. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para convidar todos os companheiros para todas as sextas-feiras entrar em nosso blog andreluizvilar.com.br, sempre uma mensagem nova, de ânimo e falando a respeito do espiritismo cristão. Nós começamos a entender a grandeza do mundo espiritual. E nós vamos falar um pouquinho do Evangelho, que vai dar essa riqueza para os nossos corações.